Bora, fiel, estreia com vitória do Fernando Diniz, 2-0, Corinthians em cima do Platense, estreia na Libertadores, gol de Kaique e Yuri Alberto, aquela vitória pra dar uma confiança pro derby de domingo contra a Porcada. Comenta o que você achou do jogo do Corinthians, primeiro tempo meio fraco ali do Coringão, mas no segundo tempo a gente conseguiu fazer os 2 gols, deu uma tranquilidade e saímos com esses 3 pontos. Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Olá pra você que é fã de esportes, está começando o nosso Linha de Passe, quinta-feira, estreia do Timão na Libertadores, estreia de Fernando Diniz no comando do Timão e tá todo mundo feliz, menos aqueles que são contrários ao Corinthians, né? 2-0, uma bela estreia, com o Garro jogando bem no segundo tempo, com o Yuri Alberto se recuperando no segundo tempo, depois de perder um gol feito no primeiro tempo. Com o menino Kaique também jogando bem, algumas peças funcionando, o Corinthians saindo de uma zica, de uma sequência incrível de jogos sem vencer, mas venceu na hora certa. Sempre a hora certa para vencer, algumas mais do que outras. Estrear com vitória na Libertadores, melhor momento impossível para o Corinthians começar sua caminhada aí rumo ao tão sonhado bicampeonato da competição. Será que vai dar, hein? O corintiano hoje tem motivo para estar otimista, o time foi bem contra a Platense e a gente vai falar sobre isso com o Jean Oddi, com o André Kfouri, com o Vitor Birner, com o Mário Marra e daqui a pouquinho, direto do estádio, com o Paulo Calçade. E antes que eu esqueça, esse cara também foi bem, o Hugo Souza, hein? 2 bolas que ele pegou, nível de dificuldade muito grande, bola aérea, cruzamento na área, aquela cabeçada para baixo, ele fez 2 defesas importantíssimas para ajudar o Corinthians em momentos cruciais da partida. Vitor Birner, meio complicado escolher aí quem foi o melhor do jogo, né? Temos uns nomes importantes aí nessa noite contra o Platense, a estreia do Timão com vitória na Libertadores. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Boa noite a você, Marra, Jean, André, aos fãs do esporte. Boa noite. O Corinthians confirma o seu favoritismo no jogo de estreia da Libertadores. Ainda não é um time, obviamente, com a cara do Diniz, mas também quando houve, e isso me chamou muita atenção, a paralisação para hidratação ou tempo técnico, não sei como devo chamar. Cooling break. Isso, eu estou evitando o termo. A gente viu o Diniz falando para o jogador do Corinthians, eu não vou falar a palavra que ele falou porque eu não posso aqui, 3 pontinhos se errar, pedindo coragem, pedindo para o time jogar mais, para sair jogando, para começar a fazer aquilo que ele espera que a equipe consiga realizar ao longo da temporada. Contra a Platense, que é o pior time, na minha maneira de ver, do grupo do Corinthians, e na fase que o Corinthians vinha, e com o Diniz questionado, para mim, além do que é necessário, né, do que é justo no início, o importante hoje era ganhar. E aí, alguns personagens se destacaram. Eu acho que o Hugo, porque garante o resultado enquanto a partida está 0-0, para mim foi o principal, mas a gente pode destacar o próprio Yuri Alberto, que fez, que perdeu o gol que você citou, mas acabou sendo um jogador muito importante. Oi? Essa foi a defesa. Essa é a defesaça. E acho que não tem nenhum grande destaque, alguns jogadores foram um pouco melhor, eu acho que o resultado foi mais do que justo. O Corinthians ganha na Argentina, faz 3 pontos e vai ter os seus jogos mais difíceis desse grupo, que não é dos mais complicados, nas próximas partidas. O Yuri Alberto tem um belo... A tal da pré-assistência, né? Para assistência do Garro, a pré-assistência do Yuri Alberto é fundamental. Ele perde esse gol aí feito no primeiro tempo, uma péssima finalização, mas no segundo tempo ele foi bem, essa pré-assistência aí pro Garro foi realmente sensacional. Pois bem, senhor André Kfouri. Pois bem, como vai? Depois de uma sequência muito ruim, melhor momento é impossível, hein? Para o Corinthians recuperar a confiança e com um treinador novo aí, apostando no jovem Kaique, dando a braçadeira de capitão para o Garro, entre outras coisas. Tudo bem, André? Tudo bem, William. Tudo bem, pessoal. Uma ótima noite a todos. Eu acho que há um destaque, sim, que é o reaparecimento do futebol do Garro, né? Sim. Com passes, com o envolvimento que ele normalmente tem, principalmente no ano de 24 e em alguns momentos 25. Mas o sumiço do Garro foi um dos grandes defeitos que o Corinthians apresentou nas últimas partidas ainda sob o comando do Dorival. O que não significa que eu concorde com a demissão da comissão técnica anterior do Corinthians, mas eu só estou pontuando em relação ao que aconteceu e era uma situação que precisava ser resolvida porque o Garro é um jogador com capacidade para ser muito influente, de diferentes maneiras. É claro que o fato do Yuri Alberto estar em campo, estar bem em campo, independentemente do gol que ele perdeu, como você mostrou no primeiro tempo, tudo isso ajuda porque todo bom jogador como o Garro precisa de companhia.
mas o futebol dele tinha desaparecido. A gente tem que considerar os problemas crônicos que ele tem, a questão do acompanhamento, da manutenção, que precisa ser feita para o Garro estar em campo em condições de ser um jogador decisivo como ele é. Mas hoje o futebol dele apareceu e eu destaco isso. E destaco mais um outro aspecto importante que a gente teve oportunidade de perceber com mais detalhes por causa não da parada para hidratação, mas por causa do microfone que vai lá dentro do campo durante a parada para hidratação, que para mim é o principal da parada para hidratação. É isso. O nível de preocupação / atenção que o Fernando Diniz tem com os jogadores de defesa, hoje principalmente com o Gabriel Paulista. Foi. Não só no sentido de orientar a saída de bola, mas também para determinar um certo tipo de comportamento. Então ali no primeiro tempo, ele reclamou que o Gabriel Paulista estava se desfazendo da bola com muita pressa. Ele queria que o zagueiro do Corinthians segurasse um pouco mais a bola para chamar o adversário mais para perto, porque isso cria superioridade numérica em outra área do campo e mais espaço, é uma questão óbvia. E talvez não por acaso o Corinthians tenha conseguido 2 gols em aproveitamento de espaço, em especial o primeiro. O segundo teve a origem numa cobrança de lateral. De qualquer maneira, time adversário fraco, mesmo em casa, o Corinthians foi melhor o jogo inteiro e independentemente das condições, é muito importante não só pela situação na qual o Corinthians estava, mas por ser estreia na Libertadores, ainda por cima fora de casa, ganhar e começar a Libertadores com 3 pontos. E o Corinthians tem passado dificuldades com adversários mais fracos, seja aqui no futebol brasileiro, né? Seja já no ano passado, imagina, o Corinthians indo para a Libertadores no ano passado, aquela pré-Libertadores, lembra? Sim. Dificuldade com o adversário, que é muito inferior ao Platense, né? Então, assim, são boas notícias. O adversário é mais fraco? O adversário mais fraco do grupo? Não tem que ganhar, o que importa mas é isso. tem que ganhar e tem que recuperar a confiança, tranquilidade, inclusive. Tem que começar a retomar a confiança e o bom futebol de determinados jogadores. E a gente falando aqui do Garro, vou até passar para o Calçade lá direto do estádio. Parece que a missão Garro, ela começa com o pé direito, hein? Calçade, tudo bem com você? Tudo bem, olá William, olá companheiros. Bom, o Diniz só veio porque o time não estava bem. E ele precisava melhorar o rendimento de vários jogadores. E é isso que ele pode fazer. Eu entendo que num primeiro momento é uma intervenção nisso, no ânimo, na crença de que o jogador pode jogar mais e melhor. Por exemplo, o Garro pode melhorar. Carrilho pode melhorar. Um cara que, se ele conseguir, seria incrível. Pedro Raul, que é um jogador que ficou marginalizado, mas por conta também daquilo que ele não entregava dentro de campo. E tem muitos jogadores para ele melhorar o rendimento. E a gente tem que entender assim, que a história do Diniz é um pouco essa: melhorar o rendimento de jogadores e formar uma equipe competitiva. E isso está muito claro em toda a trajetória dele quando ele obteve sucesso. E ele tem no Corinthians um elenco que tem lá os seus defeitos na constituição do elenco e na construção. Por exemplo, jogadores de beirada, de velocidade. Ele foi de Kaique, e que era um menino que entrava no final com o Dorival. E o Dorival, gente, não estava errado. O Dorival acreditava no time que ele dirigia e entendia que poderia atuar de outra forma. O Diniz veio, colocou um escape, que é o garoto, uma equipe que veio para tocar bola tranquila, atrair o adversário, jogar na velocidade. Primeiro tempo não foi bom, mas teve um lado positivo. O ímpeto do adversário, né? O Platense com a sua energia, a sua vontade no primeiro jogo de Libertadores da história. Eu vi coisas muito bonitas aqui. O slogan, o lema do Platense, né? Quando ele se refere a Libertadores, ele diz: do bairro para o continente. E subindo aqui a arquibancada para a nossa cabine, entre os torcedores, quem estava lá era o bairro. Era o bairro. Você via famílias, crianças, pessoas mais velhas, mais maduras, gente que você bate o olho e sabe que é a galera que mora aqui do lado, né? E é um clube que não tem muitos torcedores na Argentina, mas o bairro estava aqui.
o bairro veio acompanhar e o bairro aplaudiu mesmo a derrota no final, porque sabe tudo o que aconteceu aqui. E do outro lado, um Corinthians que pode melhorar muito, que teve uma mudança significativa no segundo tempo. O Yuri Alberto, ele se juntava ao Kaique na primeira etapa, do lado esquerdo, com a ajuda do Garro também. E o que acontecia? Com o lado direito do Corinthians ignorado, para o Platense marcar, ficava mais fácil, vinha todo mundo, dobrava, triplicava a marcação e o jogo não saía. Na segunda etapa, o Kaique manteve-se do lado esquerdo, o Yuri Alberto veio para jogar em cima do Vitor Cuesta, que é o veterano, 37 anos, e aí o Corinthians conseguiu equilibrar um pouco mais o jogo, ter mais opções de ambos os lados, incomodar a marcação na direita, na esquerda. Então o segundo tempo, até pelos números, foi um segundo tempo muito melhor do Corinthians em relação à primeira etapa, mas tem decisões do Diniz nesse primeiro confronto? Tem. Teve tempo para treinar? Não. Ele teve tempo apenas para tomar decisões. E a decisão foi: vai jogar o Kaique, vai ser o escape. E o Kaique faz o primeiro gol. Foi isso que o Diniz teve tempo. E o legal aqui da cabine, às vezes a imagem não mostra porque ela está focada num determinado jogador. A cada lance, bola parada, tinha uma reunião no Corinthians. Era a reunião do Mateuzinho com o Gabriel Paulista, era o Ranielli conversando com o André. Sabe aquilo que você ouviu no vestiário e está tentando fazer dentro de campo? E está tentando buscar ali um entendimento, embora todos eles, jogadores do Corinthians, jogadores acostumados a atuar juntos, porém tem uma nova administração. Então era importante, como disse Fábio Santos, nossos companheiros também, era importante vencer. E o Corinthians venceu. Venceu uma equipe que só tem um sentido: bola do lado, cruzamento na área. Nos últimos 9 jogos, o Platense marcou 2 gols. Gols marcados pelo Lote, que iniciou jogando. Então é uma equipe que tem uma dificuldade imensa e o Hugo defendeu aquela bola do jogo na primeira etapa, porque o 1-0 poderia mudar tudo por aqui. É verdade. Esse é um ponto de atenção para o Corinthians, essa bola aérea defensiva aí. Deu espaço, se não fosse o Hugo, poderia ter se complicado o Corinthians ali. Eu sofri o primeiro gol, que é uma defesa dificílima, a gente já mostrou algumas vezes, vai continuar repetindo. Geode, esse também foi um ponto de diferença do Corinthians, né? Nos últimos jogos, mesmo quando virava o primeiro tempo no empate, o segundo tempo você esperava alguma outra coisa do Corinthians, alguma novidade, mudavam as peças, mas o comportamento em campo parecia permanecer o mesmo. Até hoje isso mudou, né? O Corinthians no segundo tempo conseguiu reagir um primeiro tempo muito abaixo e fazer o placar aí na etapa final, né? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite a todos. Pois eu acho que, assim, é difícil, a gente às vezes tem que recorrer aos clichês mesmo, né? Eles já foram usados aqui, eu vou repetir, quer dizer, o fato de ganhou e era o que importava hoje, é o fato, é um fato. Eu acho que, assim, não dá para olhar para a atuação do Corinthians e dizer que foi uma atuação maravilhosa, evidentemente não. No primeiro tempo, como você disse, bem inferior ao do segundo tempo, mas acho que também até a metade do segundo tempo não é que o Corinthians estivesse produzindo, criando. É um time que tem tido muita dificuldade de produzir, que vinha sendo assim, e não dá para exigir que a chegada de um treinador mude tudo de uma hora para outra. Isso evidentemente não vai acontecer. Mas como disse o Calçade, eu acho até que se eu tivesse que apontar os destaques do jogo, eu apontaria o Garro, como disse o André, porque ele dá 2 assistências, e que são 2 assistências especiais para os gols, mas dá uma terceira também que o Yuri Alberto desperdiça. Foi. Então ele dá 3 passes daquele Garro, daquele grande Garro, e talvez o torcedor mais otimista já possa começar a pensar: pô, será que aquilo que o Diniz fez com o Ganso, que era um cara em baixa, no momento começou a ser treinado pelo Diniz e virou aquilo que virou, né? Inclusive no título da Libertadores. Será que ele vai fazer com o Garro o que ele fez com o Ganso? Seria uma grande notícia para o Corinthians. Lembrando que o Garro não é que faz tanto tempo assim que não joga em alto nível. O Hugo também merece todos os méritos e destaques, porque faz 2 defesas bem complicadas e a primeira mais importante pela situação do jogo. Então, é um goleiro que acho que na hora que aparece bem defendendo a gente tem que destacar, né? Não é só pegando pênalti, é na bola rolando também, e ele foi muito bem. E o gol do Kaique, para mim, mais do que destacar o Kaique, destaca o Diniz, porque aí é o que o Calçade falou. Eu estava até olhando, o Kaique ele jogou, se a gente considerar só o Campeonato Brasileiro, esquecer de alguns jogos do Campeonato Paulista, o máximo que ele tinha jogado
pelo Corinthians era 26 minutos numa partida. 26. O cara começa como titular e o cara faz o gol com uma frieza de veterano, que ele não é, que abre o caminho para a vitória do Corinthians. Porque não acho que o Corinthians estivesse jogando bem nesse momento, né? Eram 7 minutos do segundo tempo, o Corinthians não tinha ainda criado grandes chances, mas o gol, claro, com um grande passe do Garro, mas a frieza do Kaique, que foi uma escolha inusitada do Diniz, que permitiu ao Corinthians abrir caminho para essa vitória. Então acho que, no fim das contas, por mais que não tenha sido uma grande atuação do Corinthians, só o fato de você poder apontar tantos destaques, eu acho que já é positivo olhando para frente. Acho que você queria a palavra. Vamos só ouvir os jogadores do Corinthians no centro do gramado, aí eu volto com você. Tá bom? Tá bom. Bora. Yuri, você já é conhecido como Wolverine, né? Por conta das suas lesões, você volta antes. Desculpa. Agora até no dente. Conta como é que foi isso, como é que foi a tua conversa com o Diniz, porque o que a gente apura é ele que saberia hoje se você poderia jogar ou não. Pô, eu tô com essa dor no dente desde terça-feira passada, uma dor absurda. Meu siso cresceu na diagonal e veio empurrando todos esses dentes da frente aqui, então tava tudo muito dolorido, fora a dor do siso. E aí na segunda-feira eu falei pra ele que não tinha jeito, eu tinha que fazer isso de alguma forma, porque tava doendo muito e me incomodando, tirando meu sono. E na segunda-feira mesmo a gente conseguiu fazer isso e eu prometi pra ele que eu me recuperaria muito rápido para que eu pudesse estar disponível e pronto para poder jogar hoje. E graças a Deus pude vir aqui ajudar a nossa equipe a sair daqui vitoriosa. Agora, falar sobre a importância, né, do seu gol, a importância dessa vitória depois de 9 jogos consecutivos sem conseguir vencer, pressão por parte da torcida também. Pô, foi uma sequência, uma semana muito difícil para nós, mas graças a Deus a gente pôde ser muito resiliente e sair daqui vitoriosos, junto com o apoio da nossa torcida também, que estava aí presente hoje. Como eu disse ali, um primeiro tempo um pouco mais difícil, uma única oportunidade que eu tive aqui no primeiro tempo. Faltou um pouco de perna ali, porque eu acabava de vir de uma pressão e eu já rodei, já tive a oportunidade, mas graças a Deus a gente pôde voltar bem melhor pro segundo tempo, começamos a atacar mais aos espaços ali que a gente tinha e a gente acabou fazendo os 2 gols dessa forma, atacando os espaços, a gente foi muito feliz e graças a Deus, com 2 assistências do Garro ali também, muito feliz por ele, poder voltar a ser aquele Garro que a gente conhece, que a gente sabe que ele que é um cara muito talentoso e que pode criar muitas chances de gol para nós. Hugo, queria que falasse sobre essa quebra de sequência ruim, né? Que foram 9 jogos sem conseguir vencer, o que é muito pro Corinthians. E hoje o Corinthians consegue essa vitória importante depois de uma semana conturbada, pressão da torcida, torcedores na porta do CT. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, acho que todo mundo sabe que o nosso momento não era o melhor possível. Talvez um dos piores momentos, assim, desde quando eu cheguei aqui, né? Acho que a maior sequência que a gente já ficou sem vencer, e é muito. A gente não pode aceitar que o Corinthians fique tanto tempo sem vencer. E a gente tinha essa noção, e nada melhor como um jogo de Libertadores, uma noite importante, diferente, jogar Libertadores é diferente. E nada mais importante do que jogar um jogo fora de casa, e aqui na Argentina é sempre muito difícil vencer. Fizemos um jogo muito importante, a gente foi um time muito cirúrgico, a gente não deu chances ao adversário. E as chances que eles tiveram, a gente estava pronto para defender. Graças a Deus a gente foi muito feliz lá no ataque. Nosso time tem muita qualidade do meio para frente. Hoje a gente conseguiu botar essa qualidade e sair daqui com a vitória. Agora, Hugo, o que dá para dizer do trabalho do Fernando Diniz, né? 2 dias apenas de treino, acho que foi muito mais conversa também. O que ele passou para vocês? Na verdade foram 2 dias só, né? É pouco tempo para a gente adaptar e entender as informações. Mas é sempre mais tranquilo a gente conseguir trabalhar vencendo. Então, ao longo do tempo, ele vai conseguir botar as ideias dele dentro do jogo e a gente vai estar pronto para se adaptar e fazer o melhor. Hoje foi um jogo onde ele conversou mais, onde ele falou mais, deu informações, mas ele deixou muito claro que não seria para esse jogo que a gente conseguiria implementar tudo. Então a gente fez um jogo mais simples, um jogo onde a gente jogou dentro da onde o jogo pedia. E eu, com certeza, é um grande treinador, né? E a gente está muito empolgado para entender como ele trabalha e fazer tudo no melhor dentro de campo. Garro, eu queria que você falasse sobre a partida de hoje importante, quebrando aí uma sequência de 9 jogos sem vencer e a tua participação, né, com 2 grandes assistências, o torcedor gritando o teu nome, empolgado, porque é claro, você sabe que você é um grande ídolo da torcida corintiana e hoje você consegue retomar aí um futebol. Sim, estou feliz, mas também estou consciente do momento que a gente estaba viviendo hoy con esta victoria.
conseguimos respirar y continuar o voltar a acreditar en eso que Corinthians tem que ser, que nosso grupo já demonstrou e hoje mais uma vez a gente demostrou para que está Corinthians en esta competición, porque acho que o sonho de todo corintiano, o sonho desde que eu cheguei aqui é esta competencia. Então hoje foi esse começo, pesou o começo e agora descansar porque sabemos que temos um jogo muito importante, um jogo para terminar de virar essa chave e dar essa retomada também no Brasileirão que a gente está precisando. Exatamente sobre isso, né? No final da partida, os torcedores gritando que domingo é guerra. Então, o que falar sobre esse clássico que é tão importante, né, para a torcida do Corinthians e vem nessa sequência, consegue a vitória hoje, mas sabe que domingo já vira a chave para outra competição. Sim, como falei, a gente agora é descansar. Hoje foi um jogo muito desgastante. Temos 2 dias para recuperar o máximo possível. Escutar também aí o que a gente fez bem, o que a gente fez errado para continuar melhorando. E o domingo todo mundo sabe que esses jogos são jogos que a gente tem que ganhar, não tem outro resultado. E acho que nosso time, nosso grupo está preparado para essa guerra, como fala a torcida, né? Muito bem. O senhor Mário Marra queria a palavra antes. Boa noite. Boa noite Boa a noite. todos. Prazer estar com vocês. Boa noite. Quando um clube de futebol toma a decisão de contratar o Fernando Diniz, parece que vem no pacote Fernando Diniz uma quantidade incrível de verdade absoluta. Mas as pessoas às vezes esquecem que o Fernando Diniz ele é um profissional do futebol e esquecem de ver os detalhes disso, né? Olha isso. Campeão da Libertadores. Isso é estratégia. O dinizismo tá diferente? Não, hoje era um jogo para ser estratégico. Olha a linha... Como ele já foi em alguns outros momentos de estreia. Por exemplo, em São Paulo e Flamengo no Maracanã. São Paulo e Flamengo, exatamente. Fluminense e Palmeiras. Exatamente. Olha isso aí, William. Acho que tem alguns pontos para a gente observar em relação a essa tela, que uma delas é a linha média, de posicionamento médio do Corinthians, é uma linha baixa. Então é isso, Fiel. Mano, é muita coisa, principalmente quando for o jogo da Conmebol, Libertadores e tal. Eu vou ter que tampar as imagens do jogo e nem pensar, porque são imagens oficiais, então não tem como mostrar, tá ligado? É só vocês verem outros canais aí que os caras fazem também pra tomar cuidado. Essas entrevistas no campo também eu vou ter que tampar. A coletiva do Diniz, vocês vão ver que eu vou fazer um negócio ali pra poder mostrar, porque Conmebol é chata pra caramba com relação ao direito autoral. Então a gente vai se precaver um pouco mais quando for Libertadores. Então é isso, mano. Vitória. O que importava hoje era vencer. Ninguém é louco de achar que o primeiro jogo do Diniz ia ser um futebol bonito, toque de bola, triangulação. O primeiro tempo foi bem feio, né? A gente mal conseguia passar do meio campo ali, cara. Eu até comentei aqui, 15 minutos a gente mal tinha passado do meio campo, 15 minutos de jogo. A gente foi dar um chute no gol lá aos 44 do primeiro tempo, tá ligado? Com o Yuri aberto ali, que pô, era só ter chutado no cantinho do goleiro ali, mano. Ou de bico mesmo, tá ligado? De dedão ali, mas tentou chapar tudo torto e acabou recuando pro goleiro. Aí vem o segundo tempo aí, o Kaique, um golaço ali, cavadinha, lembrou muito o Romarinho, a cavada que ele deu o Romarinho lá na final contra o Boca, lá na Bomboneira. A cavadinha foi parecida ali. E no segundo gol, a jogadaça do Garro, a gente espera que o Fernando Diniz consiga recuperar o Garro. O primeiro tempo foi um pouco abaixo, mas 2 assistências, né, se não me engano. A primeira também foi do Garro ou foi do Bidon? Eu sempre confundo ali, mano. Mas a assistência, o gol do Roberto, voltando aí, muitos acharam que ele não ia jogar, e eu falo, cara, ele vai jogar, a chance é grande. Estão colocando o Pedro Raul titular aí, mas ainda bem que ele foi titular, mano. Porque Pedro Raul, pelo amor de Deus, entrou no segundo tempo ali, maltratou a pelota. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo. Valeu, é nóis.